Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Rádio Regional FM. Mais uma live para vocês na página Regional FM Descalvado. Aos ouvintes da Rádio Regional FM 98,7, um ótimo dia para vocês também. Sejam todos bem-vindos a mais uma programação aqui da Regional, mais uma live no Jornal da Regional, hoje, dia 3 de fevereiro. Hoje nós temos vários assuntos polêmicos para estar tratando com vocês, tirar dúvidas também dos nossos ouvintes, dos munícipes. Você pode participar no nosso WhatsApp, tá? 996410535 ou então pela nossa live no Facebook. Deixa lá o seu comentário, a sua pergunta, tá? Hoje nós vamos estar falando sobre a contratação de cuidador de alunos com necessidades especiais. Por isso estou recebendo hoje aqui a Fernanda Batista, que é mãe, tá? De um aluno de uma criança com necessidades especiais, e também para cuidar da parte burocrática, parte jurídica, estamos recebendo também o advogado Rodrigo Oliveira, que vai estar tirando também todas as dúvidas. Além deste assunto, vamos estar falando também sobre o processo seletivo, tá, da prefeitura, que o pessoal está achando que é concurso público, tá uma polêmica na cidade, então a gente vai estar falando também sobre essa polêmica, sobre esse assunto hoje no Jornal da Regional, ok? Primeiramente, bom dia, Fernanda, bom dia, Rodrigo, sejam bem-vindos aqui à nossa live, à nossa programação de hoje. Bom dia, Mônica. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Regional. Um prazer estar aqui novamente com vocês, viu? Muito assunto hoje, né, Rodrigo? Bastante, hein? Bastante assunto. Então, quem tiver dúvida, pergunta, manda para nós aqui. E antes de começar, eu gostaria de então, citar essa vaga para vocês, né? Diz assim, ó. Vaga em Descalvado. Cuidadora de alunos com deficiência, tá? Requisitos: ensino médio, experiência nos cuidados à pessoa com deficiência, curso de cuidador será visto como diferencial. Atribuições: realizar os cuidados básicos aos alunos com deficiência dentro do ambiente escolar. Jornada de 40 horas semanais. Modalidade CLT. Remuneração por hora, R$ 6,42 por hora. Interessados deverão enviar currículos para o e-mail rh@cuidareserviços.com.br. É cuidareserviços.com.br. Esse é o e-mail. Gostaria de começar conversando com a Fernanda, ela que é mãe de uma criança com necessidades especiais. Gostaria de saber, Fernanda, primeiramente, qual a idade do seu filho? 11 anos. 11 anos? 11 anos. E quais as dificuldades que você vem enfrentando aí com essa vaga agora que saiu aqui, mas e aí? O ano está começando, já começou, as aulas estão aí já. Exatamente. Como está a situação hoje? A preocupação não é só a minha preocupação, com certeza, de todos os pais com crianças na mesma condição, é como vai ficar a situação dos nossos filhos na sala de aula. O Rafael, ele é uma criança que ele é paralisia cerebral. Ele precisa de um professor de apoio o tempo todo com ele, porque ele tem a parte motor dele comprometida. E a gente, como pais especiais, a gente esperava o quê da secretaria? Uma contratação de um professor que seja especializado para isso. Agora a gente teve a notícia que não. Que tá aí, né? Que nós vamos ter monitores para estar atendendo os nossos filhos. Totalmente fora do que é inclusão, o que a gente espera da secretaria, o que a gente esperava da secretaria é que a inclusão realmente acontecesse. É coisa que não acontece. Como está sendo feito isso, essa inclusão que eles falam? Então, até agora, a inclusão que está sendo feita é... Quais são as opções que eles deram? Não teve opção. Não teve opção. É isso e ponto. É essa a resposta que nós, pais, tivemos. Que não terá a professora especializada na sala de aula. E a situação, como que o coração de uma mãe com um filho especial fica? Como que vai ser o ano do meu filho, ele numa sala, sei lá, com 30 alunos, com a deficiência dele, que ele precisa de uma professora especializada do lado dele. E meu filho vai ter o quê? Um monitor?
Então, preocupante. a preocupação é, né, a gente não tem sossego, né, doutor? Na verdade, a gente não tem nem um pouquinho. Mas aí essa parte pegou ainda mais, o que já não era fácil, né? Porque o Rafael, eu tive problema com acessibilidade, foi uma briga, né, doutor? Eu tive problema com acessibilidade na escola, por ele ser cadeirante. Quando deu essa amenizada, que eu achei que pronto, resolveu esse problema da acessibilidade na escola. Veio outro. Vem esse que, assim, chega a ser muito 10 vezes pior do que a falta de acessibilidade. E os anos anteriores, como que tinha um cuidador do lado dele na sala de aula, uma cuidadora? Sim, sempre teve. E esse ano? Esse ano não. E ó, a Fernanda está aqui falando, pessoal, mas aqui em Descalvado tem aproximadamente 60 alunos com necessidades especiais, tá? Ela está aqui representando essas outras mães que com certeza também têm essa preocupação com os seus filhos, né, Fernanda? Com certeza, com certeza. Eu gostaria agora que o doutor Rodrigo, como advogado, né, quais são os direitos dessa mãe perante essa situação? Na verdade, eu fiquei um pouquinho quieto, só escutando o seu coração falar. Porque eu vi que quem falou não foi sua boca, foi seu coração, foi na verdade, meu coração, né? Com certeza. Com certeza. E eu não quis atrapalhar o seu coração falando. Mas, sim, ela usou a expressão inclusão desse aluno no meio social. Né, tem que ter esse convívio, né, com as no meio outras acadêmico crianças. aqui, na escola. Incluir um aluno deficiente na escola não é simplesmente colocar ele em sala de aula e achar que ele está ali junto com todo mundo e está incluído. Não é Pelo isso. contrário. Se você não dá um suporte para ele, educacional, um suporte de acordo com a necessidade dele, ele acaba se tornando excluído. E não incluído. Porque os próprios colegas de sala de aula acabam excluindo ele. Sim. Então, você leu a publicação da empresa que foi contratada. Essa é outra situação, né? Não é só para as pessoas entenderem. Essa vaga aqui em Descalvado, até eu gostaria que o doutor Rodrigo explicasse, ela não é um concurso público da cidade, não, né? É uma empresa. É uma empresa terceirizada, que foi é isso? contratado para terceirizar esse tipo de trabalho. Por que você acha que foi feito isso, Rodrigo? Então, se você perguntar a minha opinião sincera... Qual a sua opinião? Eu vou falar ela pela metade. Sim, não pode completar. Porque eu achei uma falha tremenda do poder público essa questão que foi feita. Você perguntou para a Fernanda como era antes e como vai ser agora. Sim. Então, antes, a legislação, você tem bastante... A própria Constituição, na verdade, garante a acessibilidade do aluno em sala de aula. Garante a educação dele, garante essa inclusão social dele no ambiente escolar. Pois bem, eu vou pegar, por exemplo, duas legislações específicas. A primeira é a Lei 13.146, 2007, que é a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência. É o conhecido Estatuto da Pessoa Deficiente. Tá? Ela determina... Aliás, se você tem a lei, você tem diversos tópicos dentro da lei. E você tem um tópico específico para a educação. Sim. Eu tenho um para a saúde, eu tenho um para a área social, eu tenho um tópico dentro da lei, a gente chama de livros ou capítulos, específico da educação. E você tem dentro da educação a garantia de que as pessoas portadoras de deficiência tenham um profissional de apoio durante toda a vida educacional e acadêmica. Educacional e acadêmica. Pois bem, como era antes. Aliás, eu falei duas leis, né? Não falei a segunda. Sim. A segunda é específica para as pessoas portadoras de transtorno do espectro autista, a TEA. Eu vou ler na íntegra o parágrafo único do artigo 3º dessa lei. Em caso de comprovada necessidade, as pessoas com transtorno do espectro autista, incluídas nas classes comum de ensino regular, portanto, na escola comum, pré-escola, ensino médio e ensino fundamental. Nos termos do artigo 4 do inciso 4 do artigo 2º, eu vou fazer a questão de fazer entre parênteses e negrito. Terá direito a acompanhante especializado. Percebe que existe a palavra especializado. Então não é qualquer cuidador, não como a empresa colocou ali. Tá. Aí como era antes, respondendo a pergunta que você fez para a Fernanda. Isso. Então existe um professor em sala de aula, que ele de fato é o professor que tem a incumbência primária da educação escolar para criança, para os 25, para os 30, para os 20 alunos na sala de aula. Mas ele não é o professor exclusivo, e sim o principal, o primário. Tá.
Então você imagina numa sala de aula com 25 alunos, que você tem a Fernanda deu o exemplo do filho dela, que ele possui paralisia cerebral e tem bastante dificuldade motora. Tá. A lei não fala que desculpa a expressão que eu vou usar. Sim. Ele não tem que ter uma babá na sala de aula. Ele tem que ter um profissional que vai, dentre todos os outros problemas, das outras necessidades dele, motora, sim, alimentação, higiene, ele também tem que fazer a educação. A lei determina que esse professor em sala de aula desenvolva o PEI para esse aluno. É o plano especial individualizado. Então ela tem um planejamento de aula para a sala completa. Infelizmente, as necessidades desse aluno não acompanham o planejamento da sala completa. Então existe um planejamento específico para esse aluno. Como que ela consegue deixar os 20 alunos sem suporte pedagógico para ficar dando suporte para esse aluno com necessidade especial em sala de aula? Então ela acaba excluindo os outros 25. Então como que a educação em Escobar sempre foi? Existia o professor primário, oficial da sala de aula, e a prefeitura sempre contratou um segundo profissional que era para cuidar com curso superior, com licenciatura em pedagogia, especificamente com especialização em educação especial. Por quê? Essa pessoa que está lá, a lei fala que ele tem que ter um profissional especializado. Pois bem, eu sei que isso é custoso, eu sei que é caro para o poder público. Só que eu, você, a Fernanda, todos vocês que estão nos vendo e ouvindo, pagamos imposto. Então o imposto é para isso. Tenho direito. Tenho direito. E se eu considerar que em Descalvado tem a média de 4.500 alunos em sala de aula, usando o número que você deu de 60 e poucos alunos, isso não é nem 1% da população acadêmica. Então o poder público ele tem sim que investir nessa parceira da população, dos alunos. Tá. Então esse profissional ele auxiliava sim na higiene, na locomoção, no transporte, mas ele também auxiliava na questão educacional, no ensino profissional, no ensino acadêmico do aluno. E isso foi sempre. Tá? Aí a Fernanda me procurou no começo do ano, que ela achou muito ruim esse direito do filho dela ser ceifado. Eu fui analisar para ver porque eu não tinha esse conhecimento do fato do que estava acontecendo. A prefeitura, no fim do ano passado, ela fez um processo seletivo, que é como ela faz todo ano, porque eu não posso simplesmente falar, eu vou contratar um professor agora com educação especial, o Joãozinho. Eu tenho que fazer um processo seletivo para verificar quem que eu vou contratar. Os melhores colocados numa prova serão contratados. Então, no final do ano passado, ela fez um processo seletivo, que eu fiz questão até de trazer a cópia dele aqui. O processo seletivo foi o processo seletivo 04/2023, edital 33/2023. Nesse edital, nesse processo seletivo, se você olhar a lista classificatória, tem 85 profissionais que podem ser contratados. Pois bem, a exigência para a pessoa participar desse processo seletivo, eu vou ler na íntegra, tá? Curso superior, licenciatura em educação especial ou pedagogia, com habilitação em educação especial e ou especialização em educação especial. Então aqui a prefeitura primou realmente para a qualidade de ensino dessa parcela da população. Só que de forma paralela, ela fez uma licitação para contratar uma empresa para fornecer o que ela chamou de profissional de apoio. Aí houve a licitação, salvo engano, dia 10 de janeiro foi o pregão eletrônico. Uma empresa da cidade de Taquaritinga venceu pelo valor de R$1.514.000 para fornecer esses profissionais de apoio. Mas o que mais chamou a atenção e o que para mim está ilegal... É isso que eu ia te falar, perante a lei. Eu li uma coisa aqui Sim. sobre a vaga. Você perante a lei está me falando outra. Então, aí, como assim? eu vou usar a expressão bipolaridade. Que para mim a prefeitura é bipolar. Porque ela faz um processo seletivo para contratar um profissional com especialização. Ao mesmo tempo, ela faz uma licitação para o mesmo objetivo de um profissional sem nenhuma qualificação. Porque se eu olhar o edital da licitação, não existe exigência nenhuma de formação profissional para essa pessoa que vai ser contratada
para prestar um serviço desse tipo. Aí, assim, eu vou tomar a liberdade de ler alguns pontos. Sim. Tá? É o documento da prefeitura. A responsabilidade desse profissional de apoio escolar será auxiliar no cotidiano escolar dos alunos, com restrição na autonomia para desenvolver atividades de alimentação, utilização do sanitário, autocuidado, higiene bucal, higiene íntima, locomoção e demais situações inerentes a este serviço de apoio identificados no decorrer da execução do contrato. Aqui não está falando nada de auxílio educacional. Por quê? Porque quem vai ser contratado não tem formação nenhuma. Não foi exigido nem ensino médio para a pessoa. Sabe? E são diversos pontos que me fizeram, de acordo com o meu entendimento, fazer uma representação no Ministério Público. O Ministério Público já recebeu essa representação, ele já expediu um ofício requisitório de informações para a Prefeitura. Se eu não estiver enganado, na terça ou quarta-feira expira o prazo máximo para a Prefeitura responder. E eu tenho certeza absoluta que isso vai ser cancelado. Por força judicial, uma representação, ou eu mesmo vou fazer uma ação popular contra isso. Porque, para mim, sim, os alunos com necessidades especiais em Escalvado estão tendo o seu direito tolhido. Eles estão tendo o direito consagrado na Constituição, o direito consagrado em legislações específicas, para que ele tenha em sala de aula, não, desculpa a expressão, uma babá que vai levar ele no banheiro ou vai lavar o rosto dele. Eu falo, meu filho, eu não quero uma babá para o meu filho. Sim. Eu tenho que ter qualidade, sabe? Tem que ter um ensino. Um educador que... E, doutor Rodrigo, agora vem outra situação acontecendo isso. Quer ver? As aulas estão aí. Então... Dia 15, se não me engano. Se não me engano, começa dia 15 de fevereiro agora. Logo após o carnaval. Então, a prefeitura, como eu fiz questão de frisar o processo seletivo com 85 profissionais, ela pode muito bem chamar esses profissionais para começar dia 15. Ela não pode falar assim, nossa, eu não vou conseguir colocar esse professor em sala de aula. Consegue sim, é só querer. Já tá feito o processo seletivo. Não é algo que vai impedir ela de fazê-lo. Um outro tópico do documento da prefeitura na licitação, esse profissional contratado, imagina, preferencialmente na proporção de um profissional de apoio para cada 3 alunos especiais. Eu não tenho 3 alunos especiais na mesma sala. Eu tenho, por exemplo, na sala aqui um aluno, 2, 3 salas depois tem o outro, e lá na outra ponta da escola um terceiro aluno. Um único profissional para fazer esse suporte. O professor em sala de aula sem ninguém para auxiliá-lo. A Fernanda deu o exemplo do filho dela, que tem dificuldade motora. Sim. Tem aluno que é agressivo. Enquanto esse profissional está aqui, o outro tá lá. Como é que foi? Não tem jeito. A professora está lá e aí... Sabe, assim, faltou uma sensibilidade muito grande. E para mim também houve uma infringência à Constituição, porque para mim há uma completa afronta ao direito da dignidade humana. Porque esse aluno que está em sala de aula, ele está tendo a dignidade dele escalhambada, jogada na latrina, poxa vida. Então, assim, são diversos pontos que eu fiz a representação aqui no MP, diversos mesmo, tá? É uma representação muito bem feita. E eu espero, e eu tenho certeza absoluta, que isso aqui vai ser ceifado. E, Rodrigo, sem contar, você falou da publicação. Sim. Aí a empresa... Posso usar o seu documento aqui? A empresa que foi contratada é uma empresa de Taquaritinga, que eu não conheço a empresa. Era sobre ela que eu ia te perguntar. Eu não sei, não pesquisei, não vi nada. A única coisa que eu vi para colocar na representação é com relação ao endereço dela. Por quê? Porque uma exigência da licitação é que a empresa que fosse contratada comprovasse que ela tinha, no mínimo, a experiência necessária para isso. E essa experiência necessária, nos termos do edital, era, no mínimo, a prestação de 40 mil horas desse tipo de serviço, já que a licitação prevê 80 mil horas em Escalvado. Pois bem, então eu imagino que uma empresa que tem experiência de mercado, que já prestou esse serviço para outras cidades, tem uma sede, por exemplo, que é um prédio bonito, robusto, né? Eu pego e vejo que não, a empresa, na verdade, ela é uma residência. Você vê aí diversos matérias no Fantástico e tudo mais, não é? Poxa vida, a sede da empresa é um botequim, sim, é uma casinha. Então, a sede da empresa é uma casa. Então, assim, será que de fato vai ter qualidade nesse profissional? Eu tenho certeza que não.
Não só pela empresa, mas pelas próprias exigências desse profissional. Não tem nem ensino médio. Aí no que você leu aqui, que a empresa postou no Facebook, vagas em Descalvado. Cuidadora de alunos com deficiência. Desculpa, não é cuidador. É profissional de apoio. É profissional que tem que ajudar não só higiene bucal, não só o transporte do aluno dentro da escola, ele tem que auxiliar na educação da criança, porque isso está assegurado na Constituição. Aliás, o Brasil ele é signatário de uma convenção internacional. O Brasil é signatário da convenção, e eu vou pegar na minha representação, que eu fiz questão de mencionar isso. O Brasil é signatário da Convenção Internacional dos Direitos sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, desde 2007. A legislação no Brasil diz que quando o Brasil ele faz parte de uma convenção internacional, isso se torna emenda à Constituição. Então, isso aqui garantiu para as crianças deficientes todos esses benefícios que nós estamos debatendo. Juridicamente falando, existem alguns princípios. Como, por exemplo, existe um princípio que é a vedação do retrocesso. Então, eu sou proibido de deixar na legislação algo pior do que foi no passado. Correto? Então, eu tenho no meio ambiente. Eu não posso fazer uma legislação que hoje garante algo no meio ambiente e amanhã eu não posso tirar essa garantia. Na área social, a mesma coisa. Então, essa questão da proteção do aluno em sala de aula, com o apoio pedagógico, com um segundo professor para ensiná-lo, é uma garantia social existente. E a Constituição veda o retrocesso social. Então, assim, para mim, aqui a única coisa certa que tem aqui é que gastou papel. E aparentemente vai gastar dinheiro público. Deixa eu te perguntar outra coisa, doutor. Por que a prefeitura não fez um concurso público e contratou essa empresa terceirizada para a contratação? Todo ano a prefeitura faz esse processo seletivo para contratar profissionais com especialização em educação especial. Ela tem um trabalho de ano a ano fazer esse processo. Na minha concepção, isso tem que ser um concurso público efetivo. Por quê? Descalvado é seletista. Então você pega o profissional que vai lá hoje para esse processo seletivo e é contratado por um ano. Passado esse um ano, ele fica impedido de ser contratado pela prefeitura por mais 6 meses. Então esses profissionais, eles trabalham um ano e ficam sem trabalhar. Essa é a diferença do processo seletivo do concurso público. Então o processo seletivo ele tem um prazo de validade. Sim. 1 ano, 6 meses, no máximo 2. O concurso público efetivo, não. Se o profissional, se o funcionário não comete nenhuma irregularidade no serviço, ele vai sair só quando aposentar. Sim. Tá? Então, por planejamento, por questão de gestão educacional e questão de gestão financeira, eu acho que esse profissional tinha que ser concursado e não feito processo seletivo todo ano, porque é custoso, é trabalhoso. E eu também eu tenho que fazer o pensamento do coitado do profissional que vai prestar esse processo seletivo. Porque imagina o sufoco dele, todo ano saber que ele vai trabalhar 1 ano e 1 ano não. 1 ano sim e 1 ano não. Eu tenho que ter um pouquinho de bom senso e uma humanidade com essa família, sabe? Exatamente. É o que falta na Prefeitura de Descalvado. Fiquei 6 anos como chefe do gabinete do Becão. Muita coisa acertou e muita coisa errou. E muita coisa errou não por culpa dele, por culpa de pessoas que lá, ao entorno dele estavam, que pensa de forma equivocada. Ou que tem uma visão de umbigo que não pensa no coletivo. Não pensa no coletivo. E é isso aí. Agora fica a preocupação, errado. né, Fernanda? Como que vai começar as Como aulas será e aí exatamente? como você não Não. tem uma resposta, um ponto ali para... Então, juridicamente falando, eu tenho certeza absoluta que até o final de semana que vem nós temos um procedimento judicial que impede isso aqui. E a prefeitura vai colocar um profissional de qualidade na sala de aula. Pelo menos é o que eu espero do judiciário. Sim. E é o que eu espero que aconteça. É o que eu E espero. é o que eu vou buscar para fazer. E dia 15 tem que ter um Tem profissional que ter um lá. profissional na sala de aula. Com certeza. Essa criança tem que ter educação. E não uma babá. Desculpa a expressão Sim, de novo. sim. Não, uma babá. Tá? Não, é o que eu falei. O meu filho não precisa de uma babá. Ele precisa do ensino, de né? um ensino. É para isso, para isso existe a inclusão. Sim. Não é uma babá. Exatamente. Babá a gente tem em casa. Não precisa ele ir para a escola para ter uma babá. Agora você colocar o aluno na sala de aula com o professor titular da sala, sem um profissional. Fecha o olho e imagina a cena.
o professor em sala de aula com essa criança excepcional. Um único, que ela chama de cuidador de aluno com deficiência, que eu achei um absurdo essa postagem, tá? No corredor da escola, quando o professor precisa de alguma ajuda, ele vai até a porta e chama, por favor, corre aqui, me ajuda. Poxa vida, isso não é assim que funciona. É um absurdo. Sabe, eu sei que o município ele tem que sempre ter eficiência nos gastos públicos, ele tem que ter responsabilidade no gasto público, mas ele não pode infringir a lei, não. Ele vai gerar uma economia para os cofres da prefeitura? Sim, mas às custas das crianças com deficiente? Desculpa, tá errado. Complicado, né? O pessoal do Facebook aqui, ó, a Cristina de Fábio, só quem é professor sabe o que passa. Concordo. Verdade. A Kelly Estopa, as cidades da região, o interstício é de apenas 40 dias. Ela tá falando aqui. É isso aí, concordo plenamente. Mais uma pessoa acompanhando a nossa live aqui. Também acho um absurdo isso. As crianças precisam de apoio de um profissional. Com certeza. De um profissional qualificado. Isso é brincadeira. É difícil, né? É um assunto polêmico. Sim. Que nem a gente disse, as aulas estão aí. Dia 15 começa. Essa mãe ainda não tem uma resposta, não tem um ponto definitivo aí. Mas tenho certeza que eu vou conseguir dar para ela até a semana que vem. Não só para ela, mas para todos os demais. Para todas as outras mães também, creio que claro. Não é só a dificuldade dela. Não é uma luta só do Rafael, é uma luta só de deixar todos, claro que né? essa empresa que foi contratada eu não conheço, não vou tecer nenhum comentário negativo contra ela, porque eu não sei. Você tem valores de quanto? R$1.514.000 para fornecimento de 80 mil horas. Isso significa R$18,92 a hora para a empresa, tá? Só que a empresa se dispõe a pagar para o funcionário 6,42. Ou seja, ela imagina pagar 1/3 do valor e os outros 2/3 imposto e lucratividade dela, aparentemente. Então, para mim, assim, se ela vai levar 2/3 embora do dinheiro do descalvado, eu quero fazer um comparativo. Posso? Sim. Poxa vida, mês passado tinha um circo na cidade, não tinha? Eu sempre ouço a expressão de que para que o circo vai vir na cidade? O circo vai levar o dinheiro embora. Não vai. Já escutamos isso aqui. Então, tá aqui, ó. Uma empresa só vai levar 1 milhão embora. Então, isso é falta de gestão. Bom, mim, resumindo, 1 milhão é dela, meio milhão é para pagar o funcionário, é isso? De acordo com os valores que ela mesma postou no Facebook, ela vai pagar um salário mínimo, vai ser isso. Seria isso. Complicado. De fato, é uma ingerência e uma ingestão. Aliás, para mim, é uma ineficiência do poder público. Eu sempre fui muito crítico da educação. Sempre fui muito crítico. Porque, para mim, uma pessoa com educação é o futuro da nação. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Então, eu sempre fui crítico e sempre você. Sem dúvida nenhuma. Ó, tem mais um comentário aqui na nossa live. O pessoal pode participar, viu? Também pelo nosso WhatsApp, pela nossa live ao vivo. Nossa, que belas palavras e sinceras. Ainda bem que algumas pessoas pensam em nós que prestamos o seletivo, famosos seletistas, e nas nossas crianças que precisam de nós, professores, professoras de educação especial. A Eduarda Thomas deixou o comentário aqui. Obrigado pela audiência, tá? A Maria Santos, que seja cumprida a lei, pois o aluno tem o direito. Com certeza. A Rosana está dizendo assim, direitos são conquistas e jamais favores. Me desculpem, mas quem fala de cuidador anos atrás não achava absurdo. Temos estatutos e conselhos. Mônica, quem fez ou faz parte da administração pública deve priorizar e o caminho é a promotoria. E falar em pagar, horrível ouvir tanta hipocrisia sem expressão de humildade e gestão antes a cidade tinha. É verdade. Mais um aqui, isso é um absurdo, misericórdia. É complicado. Falei que hoje o assunto ia ser polêmico. A nossa live hoje vai ser polêmica, continua sendo. Sim. Estamos falando aí das crianças com necessidades especiais, mas temos mais assuntos polêmicos ainda. Fernanda, a gente torce para que tudo dê certo, para que seu filho tenha um ensino de qualidade, tá? Muito e a gente fica aguardando, Rodrigo, para que quando... Eu espero semana que vem seja solucionado para falar que conseguimos ter esse benefício. A gente aguarda isso, então, para que você possa vir aqui falar.
Ó, o Leonardo, do bairro São Sebastião, as pessoas participando também pelo nosso WhatsApp, tá? É o 996410535. Você pode mandar o seu WhatsApp lá, que a gente tira as dúvidas aqui, tá bom? Isso é um absurdo, porém não só em Descalvado, mas sim em quase toda a região ocorre essa falta de respeito. Qual seria o motivo dessa falta de respeito? O Leonardo, do bairro São Sebastião, está fazendo essa pergunta, Rodrigo. Olha, eu acho que assim, o motivo é a falta de humanidade. Humanidade. Porque se eu sou prefeito, ou se eu sou um secretário de educação, para mim o quadro que vai estar na minha parede todo dia vai ser humanidade. Porque se eu tenho uma legislação, aliás, não precisa nem estar na lei, sabe? Eu acho que é a questão intrínseca do ser humano. Eu não posso deixar essa criança, essa pessoa, que é uma pessoa, é um ser humano, sem suporte, sem aquele aconchego escolar que, além da educação, ele vai ter o suporte que ele precisa. Então, para mim, é falta de humanidade. Humanidade. Com certeza. A Sueli Crescente está falando assim, ó, já prestei tanto concurso e nunca me chamaram, eu até desisti. Poxa vida. Complicado. Sueli, é isso? É Sueli Não Crescente. desiste, não. Não desiste, não. Lázaro do Centro pergunta se vai ou não haver concurso público. Já a gente vai entrar nesse assunto, né, Rodrigo? Vamos deixar para responder então eu depois. respondo lá, então. A gente já responde para você, tá bom? É o Lázaro tá perguntando. Fabiana Zelioli, do Jardim do Lago. Queria tirar uma dúvida com o Dr. Rodrigo. Meu filho de 7 anos tem TDAH e autista. Ele teve a professora de apoio, eram 2 crianças que tinham o mesmo problema, tá? Mas a professora disse que a professora de apoio não era só para os 2, mas sim para a sala inteira. É certo isso? Tecnicamente falando, eu não, por ética do Conselho da OAB, eu não poderia tratar especificamente de uma pergunta específica. Sim. Como que é o nome da pessoa? Deixa eu ver aqui. A Fabiana Zelioli, do Jardim do Lago. Fabiana, eu vou pedir pro pessoal da rádio mandar o meu celular para você. Eu vou te responder especificamente a sua dúvida e ligo para você assim que eu sair daqui. Tá? Mas assim, existe uma certa irregularidade aí, mas eu vou te responder sim. O aluno, ele tem que ter, não no seu caso específico, mas no modo geral, um profissional de apoio, a depender das especialidades de cada caso. De repente, na mesma sala tem 2 ou 3 alunos que não tem o TEA, por exemplo. Sim. Salvo engano, você tem nível 1, 2, 3 e 4 de... Me fugiu até a sigla do material específico médico que determina essa questão dos níveis. Sim. Então, o aluno portador de TEA, que é o nível 1, ele pode não precisar de um apoio o tempo integral. Então, esse profissional, de fato, poderia ser compartilhado para mais de um aluno. Mas eu te respondo no teu WhatsApp daqui a pouquinho. Tá ok. A Fabiana continua aqui ainda, ela diz assim, eu também tenho um filho de 7 anos e autista, TDAH, também precisa de apoio na sala de aula. Sim. Com certeza. Aliás, a lei é específica em dizer que esse profissional tem que ter especialização. E não alguém com ensino médio, de preferência com curso de... Aliás, né, curso de cuidador será visto como diferencial. Para mim, isso aqui é um absurdo. Não, é babá. Isso aqui é que nós ridículo. Nós precisamos de educador. Isso aqui é um retrocesso na educação de Descalvado, é incrível. O pessoal do Facebook continua mandando mensagem aqui na nossa live. A Camila Silva, a promotoria manda ir para a Secretaria de Educação, como foi meu caso, e a secretaria manda de volta para a escola. Ela está falando aqui. A Roberta, isso é um absurdo. Temos muitos professores capacitados que podem fazer um trabalho excelente às nossas crianças especiais. Vamos dar mais valor aos nossos professores. Você tem diversos profissionais aqui hoje formados em educação especial. Você tem a UFSCar, vizinha aqui de São Carlos, que forma profissionais nessa profissão. Então você tem muita gente capacitada. Basta querer usá-los. A Elis também está dizendo aqui, concordo plenamente com vocês, as crianças merecem uma educação de qualidade, com certeza. A Maria Jaqueta, falta de respeito com a criança que precisa do atendimento e com o professor da sala. Exatamente. Sem dúvida, Exatamente. O professor também sofre com isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui e depois a gente já vai pro próximo assunto, tá? A Patrícia Dias aqui está acompanhando, a Aline Suilan. Minha filha necessita muito de uma vaga na escola, no grupo. Ela tem autismo, 6 anos. Ela foi transferida para a Teresa dos Anjos. E para mim fica muito difícil levá-la até lá. Até o momento não consegui. Então ela queria, acho que, trocar
tirar ela dessa escola e Passar pra outra. E manter em outra. Né? Tem essa dificuldade também? Existe uma resolução, salvo engano, é a resolução 33/2023. Posso estar errando o número dela, tá? Sim. Mas ela fala que a questão geográfica, o georreferenciamento, ele não é determinante para a matrícula do aluno. Ele é preferencial. Valendo-se como sendo de maior relevância o desejo dos pais. Se você me permitir, Fernanda, eu vou usar falar. você. Pode de novo? Eu ia perguntar da Fernanda, qual escola o filho dela... A Fernanda, estuda? a questão georreferencial, a escola Caíque seria a escola mais próxima para ela. Só que por diversos motivos, ela gostaria de colocar esse profissional, o filho dela, para fazer aula na escola Padre Orestes Ladeira. E foi negado para ela. Eu consegui... Por questão de locomoção. Não judicialmente, mais, né? Mas extrajudicialmente. Eu me dirigi até a secretaria. Aliás, eu queria fazer um elogio a Fernanda Stênico, que ela resolveu o seu problema. Graças a Deus. Ela é supervisora de ensino médio, salvo engano. Ela conseguiu resolver de forma extrajudicial, num bate-papo conosco. Então, assim, a questão de georreferenciamento não é requisito obrigatório. Ela o que a preferência é o desejo dos pais. Só valendo dizer que... É só uma distribuição para o município, que é mais próximo, mas então, depois vem a vontade dos pais. Exatamente. Só que no caso a necessidade, né? Nem... Se a criança necessita do transporte escolar, e se o pai escolhe uma escola que não tem abrangência do transporte escolar, a própria resolução fala que é o transporte por conta do pai, já que a escola georreferenciada teria transporte. É a única divergência, tá? Mas não conseguimos. Então, de repente, precisa ver o caso a caso para saber Sim. exatamente o que é. O que está acontecendo. Tá ok. Fernanda, mais uma vez a gente torce para que tudo dê certo. Como o Rodrigo disse, assim que sair essa decisão, que tudo for solucionado, que é o que a gente espera, né? Não só ela também, as outras mães, né? Sim, como a gente disse, são mais de 60 alunos com necessidades especiais no nosso município. A gente aguarda, eu separei alguns tópicos para falar e acabei me esquecendo de um deles. Ah, sim, fica à vontade. Dia 24 de janeiro agora, lembra que eu falei que ocorreu aquele processo seletivo e a educação tem 85 profissionais aptos a serem contratados com especialização em educação especial. Tá. No dia 24 de janeiro, ela fez a atribuição de aula. O que é atribuição de aula? É pegar nesses 85 e pegando um por um, você vai na escola tal, o segundo, você vai na escola tal e assim em diante. Então, ela fez esse processo seletivo. Você disse que haviam 60 e poucos alunos. Ela definiu apenas 18 professores. Ela definiu praticamente uma única professora para cada escola, com exceção, praticamente um para cada escola. Então vai ter só uma escola, um único professor com especialização em educação especial. Mas aí vem aquela situação que a gente estava falando, enquanto esse profissional está aqui, o outro está com o professor da sala de aula, que é o professor da sala geral. Mas agora você imagina as EMEIs, que são as escolas, que são as pré-escolas. Que a criancinha mesmo, tá? Sabe quantas EMEIs tem profissional específico para ela? Nenhuma. Nossa. Descalvado tem 7 EMEIs. Não tem nenhuma. Existe sim a designação de 3 por o que em Descalvado se chama de núcleo de educação da pré-escola. Então você imagina, vão ser 3 professores que vão estar lá na Secretaria de Educação, sentados, a EMEI tal precisa de alguém, esse professor tem que sair correndo lá. A outra EMEI precisa de alguém, esse cara tem que sair correndo para ir para lá de novo. Fica ruim até para ele. Não, isso é ridículo. É ruim para todo mundo. Isso é ridículo, desculpa, isso não é gestão. Não. É ruim para todo mundo. Pro professor, pro aluno. Para todo mundo. E para quem está ali também. Para todo mundo. É complicado. Muito bem, Rodrigo. Essa semana surgiu uma polêmica aí. Acho que agora o pessoal que está acompanhando a nossa live, quem está ouvindo a Rádio Regional também está aguardando esse tópico de agora, que é o próximo assunto. Eu até já tenho perguntas aqui sobre esse assunto. Sobre o pessoal está falando concurso público. Mas não é um concurso público, é um processo seletivo, né? Que ninguém ficou sabendo também, que é o que eu estou sabendo agora. Creio que nem os vereadores, ninguém ficou sabendo desse processo seletivo, o pessoal está confundindo com concurso público. Eu gostaria que o doutor começasse a explicar
sobre isso. Essa situação que está acontecendo em Descalvado, né, que gerou essa polêmica, o Facebook está bombando, todo mundo fala disso, mas que concurso, que processo? O que aconteceu, Rodrigo? Essa polêmica que está na cidade, está todo mundo aí, eu não sei nem do que se trata, e olha que eu sou da mídia, hein? Você no início me nomeou como advogado. Sou advogado, mas Sim. eu também sou jornalista. Também é. Então, e você sabia? Eu sou... o Descalvado Agora, o portal de notícias Isso, é meu. Exatamente. Tá, então, na quinta-feira eu recebo um release da prefeitura. Nós também, a mesma situação. Informando que no próximo domingo ia ter uma prova para as pessoas que se inscreveram no processo seletivo para contratação de ajudante geral. Eu pensei comigo, mas puxa vida, não estou sabendo nem que teve inscrição. Que prova? Que seleção? Que prova que vai ter? Foi as mesmas perguntas que nós fizemos e que os ouvintes também estão fazendo. Aí eu fui buscar a informação. Claro. Tá. A prefeitura publicou no site oficial da prefeitura e no diário oficial da prefeitura um edital que ela realizaria esse processo seletivo para contratar, de acordo com o edital, uma pessoa. De acordo com o release enviado pela prefeitura, 31 com a possibilidade de chegar a 85. Então é um número considerável. Pensando que Descalvado tem bastante gente que necessita de emprego. Sim. Pois bem. Esse período de inscrição foi do dia 20, salvo engano, de 26 de dezembro a 29 de dezembro. Um dia depois do Natal. Que tá todo mundo curtindo a festa, passeando Viajando. na praia, ou dentro de casa com os recursos que tem, se Mas divertindo mesmo com a assim, família. a gente que estava aqui trabalhando Sem não ficou sabendo. contar o fato de que não deu publicidade nisso. Alguém pode me questionar e falar assim, não, colocou no diário oficial. Desculpa, quem que acorda de manhã exatamente. e acessa a internet, deixa eu ver o diário oficial de Descalvado. Nós não recebemos essa que informação tem para 40 passar aqui. páginas lá, 30 páginas, ninguém vai ler. Não, sabe? com Eu certeza. sei que a prefeitura tem um contrato com a rádio de divulgação. Então, a administração pública falhou em celebrar o princípio esculpido no artigo 37 da Constituição, que é o da publicidade. Falhou. Ela deveria, sim, ter dado maior visibilidade. Então, quem falhou, se é o secretário da administração que falhou, desculpa, você falhou bonito. Então, quem foi que falhou, falhou bonito. E, Rodrigo, um detalhe, doutor, eles esperavam 200 inscritos. Só teve 25 inscritos. Como Ninguém 200? sabia. Ninguém sabia. Como que vão se Ninguém inscrever sabia, se ninguém sabia? Poxa, assim, de fato, foi uma falha. E aí eu vou dizer o que eu comecei no começo, a afirmação que eu disse no começo. O governo, ele acerta e erra. Na maioria das vezes ele erra não pelo prefeito, mas ele erra pelas pessoas que estão no redor do prefeito. Porque olha para o umbigo e não olha para o coletivo. Exatamente. Você perguntou a diferença entre processo seletivo e concurso, né? Você não ser mais específico. Então, o poder público só pode contratar funcionário efetivo por concurso público. Quando ele precisa de uma contratação temporária e não constante, né? Ele vai e contrata por processo seletivo. Por isso que no caso da Fernanda que a gente estava falando, seria o correto fazer um concurso porque público. é constante, não é uma coisa temporária. Exatamente. Sabe? Então E sabe é que todo ano vai precisar. E ele está desde o pré, né? Ele está desde o pré. Desde o então pré. eu deveria sim fazer esse concurso para diversos cargos. Agora, auxiliar geral. Puxa vida, é para fazer limpeza do prédio público. É óbvio que isso é um trabalho constante, não é algo específico, eu só preciso limpar hoje. Limpar Daqui hoje, 6 amanhã meses não eu preciso limpar precisa mais. mais. Então, assim, é uma coisa constante. Deveria ser concurso, mas eu acredito que a necessidade foi tão urgente que optaram em fazer É mais rápido um processo rápido, seletivo do que um concurso? É mais rápido. Tanto é que publicou 3 dias em dezembro e já vai fazer a prova Já agora. tá aí, foi assim, ó. Aliás, a prefeitura gastou R$5 mil para fazer isso, porque ela contratou uma empresa para fazer esse processo seletivo. Então, assim, além de tudo, é um recurso público que é meu, seu, seu e de todos vocês, que está sendo mal versado. Então, esse processo seletivo, para mim, ele errou no momento que não deu publicidade, ampla publicidade, e não devia ser processo seletivo, devia ser concurso. Aliás, concurso, eu posso me equivocar com relação a datas agora aqui, tá? Mas uma empresa, houve licitação na prefeitura para fazer o concurso público, salvo engano foi em outubro do ano passado. Essa empresa é uma empresa de Goiás, salvo engano, venceu o processo licitatório para fazer o concurso público. Nós não fizemos até hoje. Não teve concurso Outubro, público. novembro, dezembro, janeiro
E tá parado. Será que vai ter concurso? Então, né? O tal do concurso público? Aí nós temos um grande problema esse ano. Porque esse ano é é um ano ano eleitoral. eleitoral. Então, o ano eleitoral, para o poder público, você tem diversas restrições. Poxa vida, com relação ao concurso, eu posso fazer concurso público no ano eleitoral? E aí? Eu posso fazer o concurso público. Só que se eu finalizar o concurso público antes de 180 dias da eleição, eu não posso contratar. Então, 180 dias da eleição vai dar mais ou menos em abril. Então, se eu não contratar até abril, eu posso fazer o concurso público em maio, em junho, agosto, setembro. Eu só não posso contratar. Então, ou seja, se está faltando médico na cidade hoje, só o ano que vem que vai resolver. Só ano que vem. Está faltando professor? Só ano que vem. Vai ficar para a próxima Está administração, faltando então. serviços gerais? Só ano que vem. Então, a administração atual pode fazer o concurso, mas não vai poder contratar. Tem E não dá vedação tempo de eleitoral. fazer até abril, né? Não dá Não tempo. dá tempo. Não dá tempo. Então, em fevereiro, você tem que publicar o edital, você tem que dar prazo de recurso, Nossa. depois tem que dar um prazo para isenção de inscrição, prazo para prova, prazo para recurso da prova. Imagina, não se faz isso em 60 dias, infelizmente. Então é onde eu falo, é falta de planejamento, falta de gestão, falta de visão futura, que eu espero que a população veja alguém que tenha esses princípios e essas vantagens na próxima eleição. Com certeza. Vamos agora para o nosso WhatsApp, tem muita coisa aqui para passar. Eu falei que ia ser polêmico, o pessoal tem bastante dúvida. A Estela Pereira, do bairro Santa Cruz, minha opinião. Sobre o tumultuado concurso. Na minha opinião, deveria ser cancelado, que é o que a gente está falando do processo seletivo, né? A prefeitura diz que no tal edital foi informado que aconteceria o concurso. Falaram que foi falta de divulgação da mídia. Mas, no meu ver, a prefeitura deveria entrar em contato com as páginas da cidade e pedir apoio e divulgação. Infelizmente, isso não ocorreu. Eu mesmo não fiquei sabendo. Acho que eles deveriam repensar se é correto acontecer essa avaliação amanhã. Falta de divulgação da mídia. Agora pegou no meu pé também. É, no nosso, né? Sabe por quê? Como funcionam as coisas na prefeitura? Nós vivemos numa cidade pequena. Sim. 35 mil habitantes. Então você não tem... Eu falei que sou jornalista, você também. Então nós não saímos correndo toda hora para buscar informação. Porque infelizmente não tem. Então a prefeitura... Existe um setor de comunicação que hoje é ocupado pela Marisa Monzani, uma pessoa altamente capacitada, uma jornalista de primeira em Descalvado. Só que ela não consegue saber tudo porque os secretários precisam passar a informação para ela disseminar para os veículos de comunicação. Exatamente. Assim como a rádio recebe e eu recebo todo mês, toda semana, nós recebemos e-mails do que a prefeitura entende que tem que ser divulgado. Exatamente. E nós não recebemos nenhuma comunicação em dezembro. Não era importante, né? Aparentemente não, né? Não era importante. Então nós não recebemos. Então, assim, não foi falha da comunicação da prefeitura, porque ela também não sabia. Foi falha de quem fez o processo seletivo. E não passou para ela, para que ela Sim. espalhasse para as mídias. Se foi a Secretaria de Administração, errou o secretário. Se foi a Secretaria de Finanças, errou o diretor. Então, aqui foi, errou. Difícil. Infelizmente. A Muriel do Cancelar, bairro... não sei, mas ela deveria dar um prazo maior para fazer... Agora que está todo mundo sabendo. Novas inscrições. Sim. A Muriel do bairro Colonial. Eu gostaria de saber por qual motivo a população não ficou sabendo desse concurso e por que não teve inscrição, sendo que tantas pessoas desempregadas e contava com esse concurso. Vou fazer uma brincadeira aqui. Eu acho que na prefeitura tem muito pato. Sabe por quê? Porque o pato, ele bota um ovo gigante e fica quietinho, não é? A galinha bota um ovo minúsculo assim e faz um escândalo. Então tem muito pato na prefeitura. Tem que trocar ali o animal para poder divulgar mais. Complicado. Deixa eu ver quem mais aqui. Oi, bom dia. Meu nome é Cristiane Sudan. Moro no Jardim Belém. E o concurso público será apenas para professores ou terão as áreas para ser feitas as provas, né? E que áreas seriam? Eu acredito que, pelo que eu fiquei sabendo, vão ser vários cargos. Vários, né? Médico, escriturário, ajudante geral, salvo engano, procurador também, mas eu não sei exatamente quais são os cargos, porque isso era sempre uma guerra dentro da prefeitura. Porque o secretário queria tal cargo e o prefeito não queria. Então vai até hoje essa celeuma. A Márcia do Centro pergunta por que está demorando tanto o concurso.
Falta de eficiência. É isso aí. Falta de eficiência. Leonardo Cassiano, do bairro São Benedito. Isso é um absurdo. Porém, não só em Descalvado, mas sim em quase toda a região ocorre essa falta de respeito. Qual seria o motivo da falta de respeito? A gente já até falou, Já falamos, né? Para mim, falta de humanismo. Exatamente. Mais uma pessoa reclamando, Mauro do Morado do Sol. Um absurdo não divulgarem o concurso para serviço geral e por isso não se inscreveu ninguém. Quantos inscritos tiveram, Rodrigo? Salvo Acho que 25. engano, 25. 25, né? A gente recebeu 25. também aqui 25. Eu estava esperando 200, hein? Não vou nem comentar. Eu também não. Melhor não. A Carol da Fazenda Grindos, eles nem ligam para nossas crianças especiais porque eles não têm uma na casa delas. Porque se eles tivessem, eles iriam dar mais valor nesse caso. Concordo. Com certeza. Concordo também. Porque quando não é com a pessoa, né? É fácil. Ele não liga, né? É fácil, deixa pra lá. Mas quando aí eles sentem, aí né, corre Fernanda? atrás. Depende, né, doutor? Tem pessoas assim... Tem pessoas que são boas, né? Tem. E também tem pessoas assim que tem, mas não enxerga. Tem em casa, mas não enxerga o do próximo. Isso é verdade. Também, né? Tem esses casos também. Tem. Como em todos os casos, né? É assim. Infelizmente. A Heloísa, no nosso Facebook, a Heloísa Carvalho, onde estão os editais? Onde está, Só Rodrigo? está no site da prefeitura. Eu sei que é o que eu disse, né? Puxa vida, custava enviar um release para todos os jornais, para os sites. Calma. Você tem o meu, tem a rádio, tem mais 2 sites também que eu tenho conhecimento da cidade. E outra, a própria prefeitura tem os seus canais de comunicação nas redes sociais. Sim. A prefeitura tem o seu perfil oficial no Facebook. Ela tem o seu perfil no Instagram. Por que não colocou lá? Mas era final de ano, era feriado, tá todo mundo recesso, não sei o quê. Não, a gente estava trabalhando. Entre Natal e Ano Novo, a gente estava aqui. É ou não é? Então, complicado, né? Bom, eu acho que a gente tirou as dúvidas, né, dos nossos ouvintes em relação a isso. Então, não foi um concurso público, tá? É o processo seletivo, que é diferente do concurso público. E deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, ó. Chegou no nosso Facebook. A Ana Karina, falta de respeito esse interstício com o professor. E quem fez essa lei deve estar rico. Complicado. Rodrigo, acho que vamos encerrar então, né, esse lance do processo seletivo. Acho que todo mundo entendeu, né, o que aconteceu. Mas e aí, será que vai acontecer a mesma prova amanhã, depois desse alvoroço todo? Eu acho que vai, porque né? infelizmente já é amanhã, né? Já é amanhã. Agora você imagina também se ele cancela e as 25 pessoas que se inscreveram. Não deu nem tempo da gente falar nada. Vai chegar amanhã lá e não deu tempo. Eu fiquei sabendo quinta-feira. E como que essas pessoas ficaram sabendo? Então, agora eu esqueci de perguntar. Não sei, de repente... Esses 25, como que eles ficaram sabendo? Acho que pegaram no Mercado Livre, bola de cristal. Não sei, né? Fica a pergunta. Ou é amigo de alguém, que é amigo de alguém, que é amigo de alguém, e assim foi. Conhece as pessoas lá dentro que fizeram e acabaram não criticando eles, mas como ficaram sabendo? Claro. Porque a população não ficou. Se eu disser que acessaram o portal para saber, mentira. Alguém interno que comentou e falou e acabou se foi escrevendo. Falando para o outro. Complicado. Doutor, aproveitando que o senhor está aqui e conhece bem a administração pública. E os índices de eficiência administrativa que foram apontadas pelo relatório do Tribunal de Contas? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A prefeitura, o prefeito, o vice-prefeito, os secretários, o núcleo principal da prefeitura, gere o dinheiro público. Ele gere aquilo que nós pagamos de impostos que fica com a prefeitura. Pois bem, se tem alguém tomando conta do nosso dinheiro, esse dinheiro tem que ser bem gasto. E como saber se esse dinheiro é bem gasto? Existem órgãos de controle e fiscalização que constantemente estão verificando a forma de gastos. Especificamente em São Paulo, Tribunal de Contas da São Paulo. Ele criou um índice de gestão municipal, com diversos segmentos, com relação a planejamento, com relação à área fiscal, educação, saúde, administração, tecnologia de informação, e de acordo com aquilo que a lei determina, planejamento, eficiência dos gastos públicos, qualidade de prestação de serviço, ele faz diversos apontamentos e cria um índice. Então, respondendo a sua pergunta, se você pegar aqui Descalvado, vamos lembrar da escola?
Vamos. Então vai, eu tinha nota A, B, C, D, E. E Tem assim, isso também. né? Então tem, assim. tem nota, né? Então você pega descalvado, por exemplo, É por nota? por nota. Não sabia. Acho que essa câmera vai dar para ver aqui, ó. Tá bem laranjadinho o gráfico descalvado, então não deve estar muito bonito não. Porque quando chegava em casa com meu pai e meu boletim tava vermelho, ele ficava bravo comigo. Tá vermelho aí? Tá, o Tribunal de Contas tá bravo com o prefeito aqui sim. Tá? Então você pega aí, planejamento. É um subitem do apontamento. 2015, descalvado era B+, quase A. Hoje ele é C. Então nós caímos de B+, para C, vai indo. Eu tenho ouvido bastante a regional, na quinta-feira, por exemplo, o Dr. Rubens tem falado bastante aqui, ele fala bastante de planejamento. Então está aqui a comprovação que de fato o descalvado não tem planejamento. Tá? Você pega o foco da nossa conversa, a educação. Educação em 2015, desculpa, mas ela era nota verde. Ela era nota A. Não tem como ser melhor. Hoje nós estamos em C+, em 2023. Nós caímos da nota A para C+. Então houve, de fato, um retrocesso educacional escovado. Eu não sei se é culpa do secretário, se é culpa do supervisor, se é culpa do diretor. Eu sei que está aqui, ó, apontando, e você pega o relatório do Tribunal de Contas, está lá, apontando todos os itens, que isso vai, além da educação, além do ensino, vai também com relação aos gastos com educação. Eu vou lembrar, por exemplo, agora aqui, de compra de máquina de lavar prato para uma escola que já tinha máquina de lavar prato, que ficou 6 meses no canto, parado dentro da caixa. Então isso aqui contribui para a educação ser nota C. E outros itens também. E descalvado foi muito bem, ó. Você pega aí na tecnologia, era B+, caiu para C. Você pega saúde, a saúde manteve, por incrível que pareça, tá? Ela continuou sendo sempre B, só em 2021, C+, acredito que é culpa da pandemia, tá? Então a saúde, vamos parabenizar todos os médicos e todos os profissionais da saúde, não só enfermeiro, mas os funcionários também. Sim, claro. Da secretaria, até do auxiliar de serviços gerais que está lá mantendo o posto de saúde limpo, porque e saúde não é fácil, contribui. Né? Tá? E não é fácil mesmo. Não, até o secretário tá? teve aqui, é complicado. A questão fiscal mantém B, era B, em 2017 subiu para B+, mas manteve sempre em B. Mas infelizmente a gestão municipal é C, planejamento é C, meio ambiente é C. E olha que nós temos aqui uma área muito grande de meio ambiente. Meio ambiente é C. Então nós temos aí 2 represas, nós temos uma área muito grande, a área rural, e nosso meio ambiente está em C. Gestão de cidades, está na nota C. Então tem bastante coisa para fazer aqui. E nós temos gente capacitada dentro da prefeitura, nós temos gente capacitada fora dela, e nós temos o mais importante, Descalvado na região é a cidade que mais ganha. A renda per capita aqui, a arrecadação do município é muito grande. Então falta o que o próprio índice está apontando aqui, planejamento. Se você faz o planejamento perfeito, aliás, perfeito não existe, mas o planejamento bem feito, você tem um resultado bem feito. Complicado, né? Bastante. Vamos aguardar os próximos anos, Vamos. né? Ano de eleição, ano político. E a gente tem aquela coisa que nunca pode morrer, né? Que é a esperança. Esperança. É a última que morre. Eu tenho mais comentários aqui no Facebook, Rodrigo. A Gláucia Neves diz assim: gostaria de saber se tem alguma lei que criança autista não possa ficar no período integral na pré-escola. Que ela não possa ficar, Isso. duvido que tenha. Eu não tenho a legislação Sim. total na minha mente, mas eu duvido que exista essa legislação. Existem algumas escolas aí que é tempo integral, mas eu não vejo nem motivo de ter uma lei que proíbe a criança ficar o tempo integral na escola. Isso para mim, se alguém falou isso para ela, desculpa, mas eu acredito que seja ridículo. O Fábio Benini: gastos com publicitário de valor de R$400 mil para isso? Complicado. Não divulgaram porque já tem as pessoas para colocar. A Francisca Paiva. Falando do processo seletivo, né? Isso. Mas as 25 pessoas teve informações privilegiadas, será? Foi a pergunta que eu fiz. Não Como essas afirmar, pessoas ficaram né? sabendo do processo seletivo, sendo que nem as mídias, nem os vereadores sabiam do processo seletivo? Complicado. É uma pena. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. Não esqueci ninguém.
O Valdecir, pelo nosso WhatsApp, boa tarde, Valdecir Jó. Acho interessante o responsável explicar sobre isso ter acontecido em relação à divulgação. Sim, claro. Não ser divulgado. Responder todas essas perguntas que vocês estão fazendo e nós também. É o que a gente gostaria de saber também o porquê. É que não deu tempo também. E ninguém entrou em contato com nós para dar essa explicação. Então a gente também está esperando que a pessoa venha aqui e fale por que não foi divulgado. A gente quer saber e a população quer saber. Humildade, né? Humildade. Não, aconteceu isso. Eu então esqueci tá bom, de fazer, eu fiz o processo, esqueci de passar para a comunicação. Exatamente. Tudo humildade. Exatamente. Eu devo falar que eu esqueci. E não simplesmente abrir a porta, gritar próximo e berrar com a comunicação que não devia ter falado. Então, humildade é o que falta em diversos setores da prefeitura. Eu duvido que tenha. Que venha aqui falar que errou. Exatamente. Duvido. É o que todo mundo quer saber, o porquê não foi divulgado. Porque quem quis se candidatar a essa vaga não conseguiu. Claro. Complicado, né? Doutor, por que você saiu da prefeitura? Uma rápida assim. Direta. Essa foi boa, hein? Por quê? Foram, assim, 2 pontos específicos. O primeiro, eu queria mais dar um foco maior à minha atividade profissional. Eu sou advogado, sou contador e jornalista. E queria, de fato, focar nesses 3 itens. E também, prefeitura, a área pública, vou ser bem sincero, ela é perfeita. O que torna ela imperfeita são as pessoas. Então, eu ocupei no governo Becão 6 anos o cargo de chefe de gabinete dele, com bastante alegria e bastante dificuldade. Porque você tinha ali um problema que era de fácil solução e pessoas que não queriam que esse problema tivesse solução. Complicava. Então, às vezes, eu tinha uma reunião com ele, algo era decidido, uma outra pessoa que não queria que algo fizesse mudava a opinião. Então, assim, vai desgastando a gente, sabe? Porque você vê que tem dinheiro para fazer, você vê que tem como fazer. Você tem funcionário na prefeitura de diversos setores que são altamente competentes. Mas você tem algumas pessoas que seguram, parece uma pedra no sapato, que parece que não quer que o negócio aconteça. Então você acaba um pouquinho cansando, sabe? Eu falei, chega, não quero não, eu quero ficar aqui no meu negócio. O motivo foram esses 2, para ser franco. Tá ok. A Dani Guilherme no nosso Facebook. Eu tô na luta para conseguir vaga integral para minha filha. Cada hora me jogam para um lugar. Falei com a Jusce semana passada. Falou que iria me ligar e até agora nada. Sim. Só para só uma complementação no que eu disse. O Becão, 8 anos prefeito. Ele tem um legado, ele tem uma história na área política. Eu posso falhar aqui em números, mas eu acho que ele ocupou o posto de vereador por 7 mandatos, foi vice-prefeito e foi prefeito por 2 mandatos. Ele é uma pessoa que tem um coração gigantesco. Ele é uma pessoa boa. Tem defeito como todo mundo. Mas ele não tem maldade no coração. Então eu sou grato a ele porque em 2017, quando ele assumiu, eu não fazia parte do grupo político dele. E mesmo assim ele confiou em mim e ficamos lá 6 anos juntos. Ele ficou muito bravo comigo quando eu falei que eu saí. E vira e mexe, eu vou lá tomar um café com ele, ele continua bravo. Poxa vida, você me abandonou. Né? Os gritos que você dava aqui dentro, não tem quem grita. Então, assim, eu gosto muito dele. É uma pessoa nota 10 como pessoa. Como prefeito, ele acerta e erra como todo mundo. E às vezes ele acaba confiando em quem não devia. Não depende só dele. Não depende só dele. Eu peço para o secretário fazer tal e tal. Eu peço para o secretário fazer um processo seletivo para contratar ajudante geral. O secretário não divulga. É culpa do prefeito? Não. É culpa do secretário. Então, assim, quem paga o pato, infelizmente, é o prefeito. É o prefeito. Mas nem sempre a culpa é dele. Difícil. Suilan Tomazini, falta, assim, humildade em pensar ao próximo. Isso sim, falando ainda. É isso, né? Espero ter tirado as dúvidas de quem teve. Se tiver alguma dúvida maior, meu WhatsApp está aí. Fernanda, Rodrigo, quero que vocês fiquem à vontade, então, para as nossas considerações finais. Fernanda, como a gente disse, a gente torce para que tudo dê certo. E assim que sair o resultado, o Rodrigo volta aqui, a gente fala. A gente gostaria também que você nos contatasse quando tivesse tudo ok. Falar, Mônica, deu certo. Sim, com certeza. É o que a gente pensa positivo, né? Sim, é um pensamento positivo. Eu
Eu acredito que a gente vai conseguir. E assim, eu peço para os pais que está passando essa situação junto comigo, para que eles não desistam. Procurem seus direitos. Procurem os seus direitos. Não podemos... nós somos as vozes dos nossos anjos. Eu costumo falar que eu sou a voz do meu anjo. E eu luto, eu brigo mesmo, eu vou continuar nessa luta, e eu peço que os outros pais também não desistam. Por mais que seja difícil, não desistam. Porque se a gente desistir, vai ficar fácil para eles. E se a gente permanecer na luta, nós vamos conseguir. É isso aí. Com certeza. Muito obrigada. A gente agradece a sua presença aqui hoje, que tudo vai dar certo. Rodrigo, Com suas certeza. considerações finais. Primeiro eu quero agradecer a você, Mônica, a direção da rádio pelo convite. Quero agradecer vocês que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo até agora. Se porventura faltou alguma informação, me chame no WhatsApp, me chame no Instagram, no Facebook. Terei prazer em responder. Quero deixar claro que não é questão pessoal, é questão legal. Então eu gostaria de que a lei fosse cumprida e que os alunos especiais na sala de aula tivessem seu direito satisfeito e entregue, assim como a Constituição garante e as leis ordinárias também. E é lei, né? Então é lei, está lá, seguir. não tem que ser, não tem que deixar de cumprir. Sem contar que é uma questão de humanidade. Com certeza. Tá? Então, com relação aos índices aqui, eu fui bem transparente, não tem como mentir. Amarelinho aqui, né? É isso. Chegou aqui agora de última hora, Flávia Monzani, ela está dizendo assim, ó, um primo meu mora em Americana e tem a mãe aqui. A esposa viu no site da prefeitura sobre o processo seletivo e o avisou. Ele é um dos 25 inscritos. Tá vendo? Aconteceu de ver lá no site da prefeitura. Aconteceu. Acontece. Mas muitos... com certeza, Sim, acontece. Eu acordei de manhã, eu quero acessar o site da prefeitura para ver o que tem lá. Exatamente. Mas só assim, tem gente que acorda de manhã e acessa o UOL para ver futebol. Acessou para ver o site escalvado. Onde mora a pessoa? Americana. Não tinha que fazer tem a mãe Americana, aqui. eu vim ver aqui. Tá tem certo. a mãe aqui. Queria saber a informação da cidade. Acabou vendo e deu certo. Sim. E quem não teve a mesma sorte ficou aguardando e não conseguiu. Ficou na expectativa. Ficou na expectativa. E concurso público não tão cedo, né? Pode ser que tenha esse ano. Pode ser. Mas ninguém vai ser contratado. Ainda esse ano não tem tempo hábil para isso. Ano eleitoral, como a gente disse. Tá ok. A gente agradece, Rodrigo. Fabiana, obrigada também pela sua presença aqui. Os ouvintes da Rádio Regional também a gente agradece. A nossa live, os internautas que estão sempre acompanhando a nossa live, obrigado pela imensa audiência de vocês. Daqui a pouquinho estarei lá no rádio com o Super Tarde Regional. Agradeço vocês e até a próxima live. Não esqueçam de curtir a nossa página e compartilhar a nossa entrevista. E até a próxima.